Oi, pessoal, minha câmera nada muito moderna aqui. Resolvi dar minhas caras aqui um pouquinho para vocês, porque eu quero falar umas coisinhas importantes com vocês, principalmente nesse slide aqui que a gente tá falando de soma de PG, tá? Então, mas eu passei para dar oi, né? Vocês verem eu? Oi, tô igual como antes, né? Estamos todos vivos aqui. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisinha nesse slide ali que a prof parou agora com esse vídeo, tá? Deixa eu virar a câmera aqui, olha a tecnologia. Não consigo virar a câmera do celular enquanto gravo, tá? Ali, ó. A gente viu agora há pouco nesse slide, que a prof tá mostrando aqui com a câmera, a soma dos termos de uma PG constante. Que a ideia é bem simples, né? Então, eu dei o exemplo aqui de uma PG com 7 termos, todos eles sendo 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. E como é que eu faço a soma desses 7 termos? É só somar 7 vezes o 5, ou seja, fazer 7 vezes o 5, 35, né? Então, quando a gente tem uma PG constante, é muito fácil a gente calcular a soma dos termos. Aí, a gente viu agora, nesse último slide, a soma dos termos de qualquer PG, né? Só que o que eu quero destacar aqui é que a soma dos termos finitos de uma PG, quando ela não é constante, é dada por essa fórmula, essa palavra finitos aqui, ó. Essa palavra finitos significa que eu tenho uma quantidade finita de termos, ou seja, eu vou usar essa fórmula quando eu tiver uma quantidade de termos para somar dessa PG. Ah, eu quero somar 10 termos, eu quero somar 20 termos, eu quero somar 40 termos da PG. E eu utilizo essa fórmula aqui. Então, eu destaquei aqui embaixo, né? O primeiro termo é o A1, Q significa razão e N é o número de termos somados. Então, nessa fórmula aqui, basicamente, para fazer a soma dos termos de uma PG, eu precisaria do primeiro termo dessa PG, da razão dela e do número de termos que eu estou somando. E o interessante da PG é que tem outra fórmula para calcular a soma também, tá? Eu não vou mostrar ela aqui para vocês porque eu acredito que essa daqui é a mais simples, tá? Que só utiliza o primeiro termo e a razão. Porém, nós também conseguimos na PG calcular a soma dos infinitos termos de uma PG. Isso mesmo que eu falei, infinitos. Ah, alguém vai me dizer assim, mas Paulinha, se eu somar infinitos termos, essa soma vai dar um resultado infinito também, muito grande. Não, depende do tipo de PG. Lembra lá que a gente tinha as PGs crescentes, decrescentes, constantes e alternadas, né? Então, existe na PG de razão entre um negativo e um positivo, sendo possível a gente calcular a soma dos infinitos termos. A gente vai ver mais para frente. Então, aqui eu quero destacar com vocês exatamente o quê? Que essa fórmula a gente pode calcular uma soma finita de termos de uma PG, tendo apenas o primeiro termo, a razão e a quantidade de termos que eu quero somar. Valeu, pessoal? Até mais!